A cultura do ódio, da lacração ao técnico Abel Ferreira chegou a um nível estarrecedor nessa segunda-feira. Depois de uma conquista histórica, gigante do Palmeiras sobre o Flamengo pela Supercopa do Brasil num jogaço no último final de semana, teve quem associou o destempero do técnico palmeirense à violência doméstica contra as mulheres e também a um assassino condenado da ex-mulher. É inaceitável. Vem comigo. Pessoal, antes da gente falar sobre esse assunto muito sério envolvendo o técnico Abel Ferreira, recado importante dos meus amigos da Mais Ágil, financeira que trabalha com antecipação do seu FGTS de forma muito rápida, segura e simples, com a grana até 24 horas na sua conta. Se você tá precisando pagar aquela conta pesada do mês de janeiro ou as contas pesadas, né, porque são várias, IPVA, IPTU chegando, os cartões de dezembro das festas, tudo vencendo, você tem uma grana, ela tá lá parada, não consegue mexer, mas precisa de imediato para resolver a sua pendência, fale com a Mais Ágil que eles vão te ajudar. Foi assim recentemente comigo, eles me ajudaram, deu tudo certo na minha vida e tenho certeza que também vai acontecer assim pra você. Telefone dos caras aqui no cantinho, também na descrição desse vídeo tem o link pra falar diretamente com eles através do WhatsApp, que em até 24 horas a grana está na sua conta pra resolver a sua pendência, tá bom? Mais Ágil, obrigado, estamos juntos. Pessoal, eu adoraria que o conteúdo desse vídeo se resumisse a apenas uma análise. Futebol jogado dentro de campo. Futebol vitorioso, futebol competitivo, futebol referencial e, acima de tudo, de muita qualidade. O futebol apresentado pelo Palmeiras do técnico Abel Ferreira no título conquistado sobre o Flamengo na Supercopa do Brasil no último final de semana em Brasília, num grande jogo, num 4-3, com acertos, com erros dos dois lados, mas com um time que dentro de campo teve um brio gigantesco, com um time que é um iceberg competitivo que é esse Palmeiras, gelado, um Palmeiras que não sente pressão, que se supera numa semana de críticas merecidas pelo pouco futebol que vinha apresentando, que foi muito bem desenvolvido no último sábado, que ainda um elenco carece de mais reforços, de melhores peças, apesar de um time titular que, de novo, dá muita amostra de que vai brigar por grandes coisas em 2023, que o assunto desse vídeo, por exemplo, poderia ser um Abel Ferreira, técnico português, 7 vezes campeão no comando do Palmeiras, superando o Filipão com 6 conquistas, se tornando mais ainda, na minha visão, o maior técnico que já pisou na Sociedade Esportiva do Palmeiras para comandar uma equipe. Um treinador que se igualou a Ventura Cambón, uruguaio, dos anos 40 e 50, principalmente, em 51, que ganhou a Copa Rio, o Mundial de Clubes, que o clube e que muitos torcedores consideram o primeiro título mundial de um time no planeta e que foi conquistado pelo Palmeiras. Um Abel que, dentro dessa lista, está atrás de Vanderlei Luxemburgo em 2 títulos, contando a Florida Cup, 8 oficiais mais a Florida Cup de 2020. Atrás, e por que não, com chance de alcançar Oswaldo Brandão, que tem 10 conquistas no comando do Palmeiras, o técnico mais vitorioso, mas dentro de vários critérios eu coloco o Abel Ferreira ainda acima deste lendário e tão honrado comandante alviverde, mas infelizmente, mesmo diante de tanta coisa boa pra gente falar, usaram a segunda-feira por causa de uma imagem de destempero do técnico Abel Ferreira,
bicando um microfone revoltado com várias situações que aconteciam dentro de campo, para novamente ofendê-lo, tratá-lo com um desprezo que me causa repulsa e nojo, e principalmente compará-lo com uma das piores pessoas que recentemente a mídia pública já teve conhecimento. Então, antes da gente falar um pouquinho a respeito desse assunto, deixa seu like aqui no vídeo, compartilhe com os seus amigos, se inscreva se ainda não se inscreveu aqui no canal do Facincani, ative o sininho de notificações, que é sempre muito importante, porque toda vez que eu postar um conteúdo, automaticamente você é avisado para vir aqui interagir comigo. E claro, tudo isso com o apoio da Joma, marca espanhola que dispensa apresentação na qualidade do material esportivo, camisas de futebol que são lindíssimas, roupas como essa aqui para o seu dia a dia, para você treinar, tênis para prática não só de corrida, mas também para jogar tênis, outros esportes, da melhor tecnologia possível, chuteiras, tênis para jogar futsal, enfim, toda uma gama de material que com o cupom FACE20 lá no site da Joma você tem 20% de desconto. Não perca a chance de ter no seu dia a dia um material esportivo para, deixar você na melhor forma possível. Assim também, claro, como usando o cupom FACINCANI lá no site da KTO, você tem a chance de se consagrar nas melhores odds do mercado, fazer a sua aposta certa. Se você é bom de palpite, passe lá no site da KTO, usando o meu cupom 20% de free bet na sua primeira aposta até R$100. Portanto, tá chegando agora, quer testar lá os bons resultados, usa meu cupom que se você colocar até R$100, esse mesmo valor volta em bônus com 20% para você. Portanto, não perca a chance de se consagrar. Diferente daquilo que eu ouvi, daquilo que eu li e que me causa muita tristeza em relação à forma que, como um profissional digno, de família, um profissional de um trabalho espetacular, que está mudando e moldando o futebol brasileiro, que, olha, no âmbito pessoal eu não o conheço, mas relatos de pessoas com quem eu convivo e que até convivem com o Abel, me falam que é um ser humano que só merece elogios e que, diante de tudo isso, diante de toda essa vantagem que ele tem de, além de tudo, ter trazido uma bagagem cultural muito importante para somar ao nosso conteúdo sul-americano, no caso ele, um europeu, um português, é execrado por algumas pessoas que deveriam ter um comportamento minimamente mais responsável na hora de se referir a uma crítica, mesmo uma crítica para um destempero que no momento do jogo poderia sim ser passível de punição, como foi. Ele foi expulso por ter chutado um microfone de raiva no momento do jogo tão caloroso, mas que ainda assim deveria se manter na crítica de novo a um momento em que o técnico português acabou não tendo o comportamento condizente com o profissional dentro de campo e que por isso foi punido por uma arbitragem que foi muito mal em campo, que é uma arbitragem ruim, que é uma arbitragem com critérios extremamente duvidosos, uma arbitragem que é tida como a melhor do Brasil, que foi uma Copa do Mundo e saiu envergonhando os profissionais de arbitragem num jogo péssimo diante da seleção da Inglaterra, o senhor Hilton Pereira Sampaio, que quase arrebentou com a partida entre Palmeiras e Flamengo, que toda hora entrava em linha de choque com o técnico português e que, como sempre, claro, adora aparecer mais que o espetáculo. Que tinha errado de forma clamorosa o lance em que o Abel mandou tudo às favas ali.
Um escanteio claro que poderia, naquela ocasião, definir a partida de vez em favor do Palmeiras, que já vencia por 4-3. O Abel se revoltou, porque era um lance na cara do árbitro, um escanteio. E a gente sabe que num jogo tão decisivo, de alta rotação, entre duas equipes que são tão iguais em suas condições competitivas, um escanteio não dado poderia mudar os rumos daquele jogo. Então o Abel chutou o que viu pela frente, se destemperou. Como tenistas, às vezes, num momento de transpiração acima do normal, quebram raquetes, como jogadores de futebol, no caso um que é tão elogiado por sua conduta, por seu exemplo, e em especial por sua genialidade com a bola nos pés, qualidade técnica, Zinedine Zidane, foi expulso numa final de Copa do Mundo por uma cabeçada, após ter sido provocado pelo zagueiro italiano Materazzi, quase que no fim do jogo, podendo decidir a Copa, expulso o principal jogador da França naquele momento, e que depois o reflexo disso foi o título da Itália nos pênaltis, quando a França perdeu a cabeça, como é que o Zidane perdeu a cabeça, mas que à época as pessoas ficaram assustadas e tal, mas que não teve uma vírgula de um calor e de tudo o que tem acontecido recentemente, até com o próprio Abel Ferreira, né? Nessas manifestações, que não se viu isso, todo mundo, meu Deus do céu, uma situação até grave de uma agressão dentro de campo, de tantos outros vários exemplos que a gente pode citar, mas que com o Abel, especificamente com esse técnico português, a pegada é diferente. Um Abel que já ouviu coisas que são abomináveis de todos aqueles que deveriam ter a responsabilidade de se comportar nessas opiniões. E olha que eu, Felipe Facincani, já errei bastante em muitas colocações minhas. Até paguei por esses erros. Situações vazadas, que não foram públicas, mas não tiro o meu erro. Opiniões que foram muito mal colocadas numa situação de desconforto em que fui colocado. E tantas questões que me fazem ser uma pessoa que diariamente estou em constante aprendizado para melhorar. E talvez até o fim da minha vida não tenha aprendido tudo aquilo que poderia ter aprendido, porque estaremos sempre em constante evolução. Assim como o próprio Abel, de virtudes gigantescas como essa, mas que também tem erros, não só desses cartões tomados de expulsões, erros em substituições, erros para apontar jogadores para o Palmeiras contratar, erros talvez em escalações e erros até de âmbito pessoal que nós que não convivemos com ele sabemos que ele comete. É um ser humano, não é Deus, não é perfeito. Mas, independentemente disso, jamais dá o direito de ser tratado e ofendido publicamente por quem não convive com ele da forma que fazem com esse profissional. Ofensas essas nessa segunda-feira que chegaram a um ponto completamente descabido. Ofensas que anteriormente eram de supremacista, colonizador, desgraça de ser humano, idiota, boçal, covarde, que a mãe dele faz cacetinho, e agora o cume do nojo. Psicopata, na comparação ao goleiro Bruno, e incitador de violência doméstica contra as mulheres. Algo que a gente tanto condena e sabe que tem tanta gente ruim nesse dia a dia que faz essas coisas, mas que, desculpa, você colocar isso dentro de um técnico de futebol trabalhador e que, num momento de descontrole, acaba dando um bico num microfone, aí eu acho que a coisa muda
de figura, né? Inclusive, nesse último caso, uma figura que, assim como eu, já teve que pagar pelos erros, mas parece que não aprende. Não faz questão de aprender, ou então tem algum outro tipo de problema que prefiro não entrar no mérito. Porque não foi só com o Abel, foi com outras pessoas que merecidamente tiveram conquistas simbólicas e que nem isso faz com que algumas pessoas reconheçam. E que até diante de fatos tão positivos se faz correlação com situações de cancelamento e uma lacração que foge completamente do aceitável. Nesse caso, inclusive, em que trabalha num portal que, particularmente contra Felipe Facincani, eu, no caso, propagou fake news nesses últimos meses, que é aí que eu falo que, em muitos casos, essas pessoas e esses locais são hipócritas em suas declarações, em suas manifestações, porque para uns você pode ofender, para uns você pode mentir, como comigo, para uns você pode tudo. Agora, quando os outros acabam errando, eles são tratados como algo abominável, cancela, tira de circulação da sociedade. Nesse caso, a ligação é de que quando se viu o Abel chutar o microfone, se pode autorizar a fazer tudo, a subir o tom, e correlacionado isso ao entendimento de que em dias de jogos a violência doméstica ela aumenta, que mulheres apanham mais, sofrem mais, morrem mais. Tudo aquilo que a gente condena, mas aí correlacionar com o Abel, com uma situação dentro de campo, aí na boa, né? Aí é pra parar, aí é pra jogar tudo pro alto. Mas o pior disso não foi essa declaração que já era o fim dos tempos, na minha visão. A declaração que vem lá do Rio Grande do Sul, em que se falou que a gente vive no império do resultado, que a nossa ideia é a seguinte, o cara ganha, se o cara ganhou, bota um psicopata lá, ele tá ganhando mesmo, tá tudo certo. Isso entre aspas. É a história do Bruno, goleiro do Flamengo. Foi o goleiro do Flamengo um tempão e ninguém se preocupou em saber como ele era. Descobriu que era um assassino. Aí não pode. Não é o extremo, mas acho que vale pra debate. Não vale pra debate. Ah, não. Mas não vale mesmo pra debate. Nem pode entrar em debate. Nem poderia ter uma correlação dessa. Depois de tudo que falam desse profissional, Abel Ferreira no Palmeiras, um vitorioso, um cara que tem erros e acertos, mas que é honrado, que é homem, que é de família, que é trabalhador, ser colocado na mesma frase, um comparativo dele com um psicopata, um assassino, uma figura nefasta na sociedade, e por outro lado, alguém que se correlaciona com uma atitude que pode incitar uma violência doméstica contra as mulheres, gente. Que eu falei pro Facincani, condeno absurdos. Tenho mãe, tenho avó, tenho sobrinha. Paramos. Que o Palmeiras tome as devidas providências, como colocou em nota oficial. Que essas pessoas possam refletir um pouco, aprender. Se bem que uma delas eu não tenho a menor esperança, né? Porque já passou por uma situação que deveria ter tido aprendizado, como eu passei, e continua com esse tipo de discurso. Então, que Deus tenha piedade. Assim, como essa outra declaração assustadora, me causa, sabe, bastante tristeza.
saber que chegamos a esse nível contra um profissional que é tão vitorioso e que só veio ao Brasil para deixar um legado educacional, como ele próprio já falou numa entrevista, e por causa que ele pediu que a educação do Brasil pudesse ser um pouco melhor e etc., o que todo mundo quer no nosso dia a dia, foi taxado de algumas dessas ofensas aqui, supremacista, colonizador, o cara que deixou até um legado do trabalho dele, que tá ali inclusive, ó, na cabeceira da minha estante aqui do escritório, um livro sobre todo o conteúdo do porquê que faz dele ser um técnico tão vencedor e que poderia, deveria, mas que muita gente não faz questão de absorver dentro desse nosso próprio umbigo chamado Brasil. Um umbigo, muitas vezes, hipócrita e injusto. Contra tudo e contra todos, Abel. Mas nessa estamos cada vez mais juntos.